Valeu, Isis, muito obrigado. Pode deixar que daqui para frente é com a gente, com você que também está em casa e nos faz companhia para ficar muito bem informado na noite de hoje. Boa noite para você e boa noite também para você, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. O número de incêndios em apartamentos mais que dobrou no Ceará este ano. Só na capital foram 60. Um deles no Cocó ontem, que levantou uma nova discussão em torno dos cuidados com eletrônicos dentro de casa. Um curto-circuito pode ter sido a causa dessa tragédia. O fogo se espalhou rápido e destruiu móveis, eletrodomésticos, vidraças, fiação elétrica, teto. O apartamento ficou irreconhecível. As imagens impressionantes mostram o local logo após o incêndio ter sido controlado pelo Corpo de Bombeiros. Os ventos fortes dificultaram o trabalho das 4 equipes acionadas para o local. Não houve vítimas. 4 pessoas que estavam no apartamento ao lado foram retiradas pelos agentes. Peritos tentam identificar se o fogo começou após um curto-circuito em um ventilador. O número de incêndios em apartamentos mais que dobrou no Ceará entre os meses de janeiro e maio deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021. Foram 89 ocorrências, a maioria delas aqui em Fortaleza, 60 no total. O Corpo de Bombeiros alerta que vários fatores podem contribuir para esse tipo de acidente. A maior causa de incêndios em edificações, como prédios, é devido ao mau uso da rede elétrica. Como assim? Um prédio, quando ele é adquirido, ele é projetado para atender uma certa demanda de energia. Normalmente, as pessoas, depois de adquirir o apartamento, instalam mais um ar-condicionado, mais um chuveiro elétrico, colocam uma fritadeira, colocam um micro-ondas. Todos esses equipamentos a mais não estavam previstos no projeto inicial. Então, eles vão sobrecarregar a capacidade elétrica da unidade. Tenente Coronel Juliano reforça ainda que vistorias rotineiras são uma ferramenta importante para prevenir esse tipo de ocorrência. Quem mora em apartamento tem que pedir ao síndico o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros e depois verificar se esse certificado está na validade. Se não tiver o certificado ou se ele tiver vencido, vocês têm que solicitar uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros. Essa vistoria pode ser solicitada presencialmente no quartel do Corpo de Bombeiros ou virtualmente através do site do Corpo de Bombeiros, bombeiros.ce.gov.br. Veja agora outros destaques da edição. Mototaxista ameaça com faca manifestantes indígenas que pediam em Fortaleza justiça para a morte de Dom Phillips e Bruno Pereira. Ônibus escolar é incendiado em Acaraú e polícia investiga se houve crime. Aumento das bandeiras tarifárias nas contas de energia faz cearenses repensarem rotina. PT decide expulsar Ronivaldo Maia, vereador de Fortaleza, acusado de tentar matar a ex-amante atropelada. E você vai conhecer Jéssica, a mulher que chefiava uma quadrilha no Ceará, ostentava nas praias da Bahia e foi presa hoje. O Jornal da Cidade desta quinta-feira está no ar. Um mototaxista ameaçou com uma faca manifestantes indígenas que pediam em Fortaleza justiça para a morte de Dom Phillips e Bruno Pereira no início deste mês na Amazônia. Carlos Henrique Costa. Esse protesto era realizado, Carlos, nas ruas do Benfica, mas esse homem chegou a ser preso por isso. Uma boa noite para você. Tudo bem, Bianca? Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Não, ele não chegou a ser preso. Esse caso aconteceu no cruzamento das avenidas da Universidade com 13 de maio, ali no coração do Benfica. Os manifestantes, funcionários ali da FUNAI, diversos simpatizantes da área e do tema, né, indígenas também, realizavam essa manifestação pedindo por justiça pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips. Só que durante um determinado momento, quando esses manifestantes entravam na frente do semáforo com alguns cartazes, esse motociclista tentou avançar. Houve um bate-boca muito forte, muito pesado, e aí nesse momento o mototaxista tirou uma faca e ameaçou esfaquear os manifestantes. De acordo com um dos relatos, durante esse momento de maior exaltação, os manifestantes conseguiram controlar a situação, tirar a faca do motociclista e o trânsito transcorreu normalmente. Mas segundo os relatos, ele de fato estava muito exaltado. E aí, claro, cabe à polícia realizar as investigações para ver como é que foi toda essa situação. Volto com vocês por enquanto.
Ok, Carlos, obrigado pelas informações. E um acidente entre um caminhão e uma carreta bloqueou hoje parte da BR-020, no anel viário em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta tentou fazer um retorno proibido e acabou provocando a colisão. Os dois caminhões tombaram no sentido Calcaia-Capital. Um dos motoristas sofreu apenas ferimentos leves. Não há previsão de retirada dos veículos da pista, porque primeiro os agentes estão transportando as cargas. Então, quem está passando pelo trecho precisa desviar pelo acostamento. E um ônibus escolar foi incendiado em Acaraú, no norte do estado. Jonas Deison tem mais informações. E a polícia investiga agora se houve crime, quem cometeu e por quê. As informações direto de Sobral. O ônibus que transporta estudantes da rede pública municipal de ensino da cidade de Acaraú, no litoral oeste, foi incendiado no final da noite desta quarta-feira. O caso aconteceu em frente à residência do motorista do veículo, que fica na comunidade de Volta do Rio, na zona rural, no município de Acaraú. Segundo a polícia militar, o veículo estava parado em frente à residência do motorista que guia o ônibus, que faz rota da comunidade até a escola do distrito de Juritianha. Não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. Ninguém ficou ferido na ocasião. Moradores da comunidade estão assustados com a violência na região. A Polícia Civil irá abrir um inquérito para apurar o caso. A secretária de Educação do município foi questionada sobre o assunto, mas até o fechamento dessa reportagem não se manifestou. De Sobral, na região norte do estado do Ceará, Jonas Deison para o Jornal da Cidade. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou novos valores das bandeiras tarifárias que são aplicadas nas contas de energia. Pois é, mais aumento, né? E muita gente já está repensando a rotina para contornar mais essa alta. Ficar em frente à TV vendo séries com o ventilador ligado era a rotina para a Lucimeire. Com os aumentos na conta de energia, o hábito mudou e ela se vê obrigada a economizar a todo custo. Luz, só ligo mesmo, essencial, só à noite mesmo. Máquina só uso de 15 em 15 dias, às vezes uma vez na semana, né? E eu economizei um pouco desligando o gelágo à noite. O dilema da Lucimeire não é diferente do de milhões de brasileiros que sentem no bolso os reajustes na conta. E a situação pode ficar mais complicada após a ANEEL autorizar reajuste nos preços das bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias são aplicadas conforme a demanda por energia aumenta e as hidrelétricas não conseguem garantir a oferta por conta de fatores como a escassez de água. As termoelétricas têm que ser acionadas, mas a produção é cerca de 5 vezes mais cara. Como elas dependem de combustíveis fósseis como o petróleo, os custos têm ficado cada vez maiores. A bandeira verde, assim como em anos anteriores, não terá custo para o consumidor e servirá para sinalizar condições favoráveis de geração de energia. Já a bandeira amarela passa a ser de R$ 2,98 para cada 100 kWh. A bandeira tarifária vermelha, patamar 1, foi atualizada para R$ 6,50 a cada 100 kWh. No caso da bandeira vermelha, patamar 2, o valor aprovado foi de R$ 9,79 a cada 100 kWh. Nós, consumidores de energia elétrica, somos o único provedor financeiro do Sistema Integrado Nacional. Então, tendo necessidade de se gerar a um custo maior, essa diferença vai ter que ser bancada por nós consumidores. E um instrumento que foi criado pela regulação e legislação do sistema para que tivesse mantido esse equilíbrio financeiro no sistema são as bandeiras tarifárias. Tomás Cavalcante explica ainda que os consumidores podem adotar medidas simples que ajudam a reduzir os custos com energia. O consumo de energia elétrica depende da potência do equipamento e o tempo de uso dele, porque nós pagamos quilowatt-hora. Então, se eu quero economizar, ou eu coloco equipamentos mais eficientes, a potência é menor, ou eu disciplino mais o uso dele, principalmente evitando equipamento energizado sem necessidade. O famoso desperdício.
E olha, gente, a partir de sábado, Fortaleza terá 2 novas linhas de ônibus. Anota aí quais são para você saber, né? E também se elas passam aí pelo seu caminho, se podem lhe ajudar na sua rota. É a linha 688, Cidade Nobre, Parque Betânia, que vai circular de 9h17 da manhã até as 3h25 da tarde e depois de 8h29 da noite até meia-noite e 9. E também a linha 697, Curió, Messejana, SP2, que vai circular de 9h25 da manhã às 3h43 da tarde e de 8h13 da noite à meia-noite e 13. Os horários são de menor fluxo, mas com o mesmo itinerário dos ônibus que circulam nos outros turnos. Olha, aqui em Fortaleza, a gente costuma dizer que há um sol para cada pessoa, principalmente nesse período do ano em que a gente está agora, né? Depois da quadra chuvosa, aí realmente fica mais quente. Tá ficando mais difícil. Época também que a gente precisa investir mais no protetor solar e reforçar, claro, a hidratação. Mais um dia de sol em Fortaleza, seja no lazer ou no dia a dia, Tânia sabe bem a importância de proteger a pele. Quando eu vou para o mar, por exemplo, eu uso um fator de proteção maior. No meu dia a dia, eu uso um fator de proteção menor. A exposição inadequada ao sol pode gerar problemas na pele, como queimaduras, manchas, acnes e envelhecimento precoce. Existe, de uma forma geral, uma recomendação de horário para se expor com menos risco, com mais segurança ao sol. É o horário até 10 horas da manhã e o horário depois das 15 horas. Mas alguns locais que ficam mais ao norte do país, que tem uma radiação mais intensa, níveis elevados de radiação ultravioleta, a gente ainda dá uma esticada ainda maior. Bota até as 9 da manhã e depois das 4 da tarde. Na hora de pensar em correr, pedalar ou tomar aquele banho de mar, proteger a pele é o segredo para manter a saúde. A gente às vezes esquece de repor novamente o protetor quando entra dentro d'água, né? Mas sempre que dá, lembra, a gente traz. Tanto para o rosto, para um fator maior, e para o rosto também, para o corpo também. Quando chega em casa, você passa algum hidratante? A gente passa normalmente o pós-sol. A gente utiliza o pós-sol ou então hidratante geladinho para poder melhorar um pouco. Porque às vezes fica ardendo e tudo mais. O começo da manhã é um dos horários mais recomendados quando o assunto é exposição solar. Mas os cuidados devem continuar para evitar os problemas como pele ressecada. Por isso, tão importante quanto usar roupas longas, bonés e óculos escuros é a hidratação, tomando água mineral ou uma boa água de coco. Os principais prejuízos que a radiação solar traz é o aumento do índice de câncer de pele. Você vai aumentar a predisposição ao desenvolvimento do câncer de pele e isso a longo prazo, não é uma coisa que vem de uma forma aguda. Então, a exposição crônica, continuada, de estar sempre se expondo, sem muita proteção, vai levar ao desenvolvimento, sim, do câncer de pele. Além de outros problemas, como manchas na pele e o envelhecimento precoce. O objetivo é manter o corpo hidratado. A hidratação, ela não é só importante, não só, né, assim, para matar a sede, né? Mas também porque o nosso organismo em si, o nosso corpo, ele só funciona com a água, né? Tanto que tem muitas pesquisas, né, que falam que o nosso corpo sem água, ele não consegue passar muito tempo, né, funcionando. Água de coco nem sempre, mas a água sim, sempre. O Ceará é o estado do Nordeste com maior incidência de chikungunya. São 33.108 casos em 2022, dados do Ministério da Saúde, que segue a lista com Pernambuco, 17.347 infectados, e a Bahia, com apenas 1.803 casos da doença confirmados este ano. Olha a diferença. Pessoas com idades entre 29 e 50 anos são as mais acometidas. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde também coloca Fortaleza liderando a lista nacional entre as cidades, com 9.392 diagnósticos. Juazeiro do Norte, Brejo Santo, Crato e Barbalha, todos os municípios do Cariri aparecem nessa relação. A Secretaria Municipal de Saúde diz que Fortaleza está em estado de alerta sobre as arboviroses e que cerca de 80% dos focos do Aedes aegypti está dentro das casas. Por causa da pandemia, há 2 anos os agentes de endemias estariam ali tendo dificuldade de fazer o trabalho preventivo. E veja ainda hoje a prisão de um homem no interior do Ceará, suspeito de engravidar as 2 filhas. E também já no próximo bloco, como foi o Clássico Rei dentro e fora da Arena Castelão.
O Fortaleza venceu o Ceará na primeira partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com a vantagem, o Leão pode até perder por 1 gol de diferença no jogo de volta e já se classifica para a próxima fase do torneio. O Clássico Rei é assim: Castelão lotado, festa muito bonita das torcidas. Em campo, aquela verdadeira sinergia. Mas além de festejado, um clássico precisa ser jogado. E no primeiro tempo o Ceará jogou. Foi mais intenso, teve as melhores oportunidades. Um primeiro tempo em que controlamos a partida e fomos melhores e tivemos as melhores oportunidades. No entanto que o Boeck fez 2 grandes defesas, o qual poderíamos ter aberto o placar. Já que não tinha Mendonça, o Ceará apostava nos lampejos do Vina, o craque da equipe, que não chegou a corresponder tanto. Mas o professor explicou que o camisa 29 teve a sua importância. Vina, por mais que talvez, no seu ponto de vista, ele não tenha tido um jogo eficaz e eficiente, mas é um jogador que em um lance pode ser decisivo. Uma bola parada, uma finalização da entrada da área, ele teve as situações de finalizar ali. Quem viu o primeiro tempo de jogo já imaginava o que seria essa decisão de 180 minutos. Apesar da intensidade, o placar não foi aberto. Mesmo esse sendo o primeiro confronto da decisão, sair na frente aqui era essencial para quem sonhava em mais uma classificação na Copa do Brasil. No caso do Fortaleza, o destaque vai para o segundo tempo. O time de Vojvoda cresceu, soube anular o rival e respondeu da melhor maneira, com um gol. O Iago es un jugador importante para o time, es uno de nossos capitanes, ¿sí? E se não bastasse a superioridade tricolor, uma falha, um pênalti. E mais um gol do menino Pikachu. 2-0. Iago es uno de los jugadores que más ha jugado, está en un buen momento. No quiero falar muito, quiero continuar y todos queremos continuar con Iago en este momento. O resultado não sela de vez a classificação, mas deixa o tricolor com as 2 mãos nos quase 4 milhões de reais. O jogo da volta acontece em julho. Até lá, o trabalho do Ceará é tentar reverter essa situação. Quando se tem uma derrota num clássico, sem dúvida nenhuma, ela é sentida. O vestiário já se mobilizou, os próprios atletas, já entenderam o que faltou e aquele que se faz necessário para que se busque já a vitória no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Alô, boa noite. Já está ficando corriqueiro chegar aqui e dizer, vira a página. Pois é, vamos virar a página porque agora volta o Campeonato Brasileiro de Futebol. Muita gente reclama, é jogo demais. Não, bom é jogo demais, porque é divertimento. A gente tem que dar ao povo pão e circo, divertimento. E o futebol é um grande divertimento, é a coqueluche do povo brasileiro. Fim de semana começa logo com o Fortaleza. O Fortaleza vai enfrentar o CAN, Clube Atlético Mineiro, lá nas Alterosas, lá em Minas Gerais. E o que é que pode acontecer? Tudo pode acontecer. Para mim não será surpresa qualquer resultado positivo que o Fortaleza traga de lá. Não é, de jeito nenhum. Já o Ceará tem jogo em casa, eu não digo que tem mais moleza, porque aí eu estou me dizendo que eu digo que o futebol brasileiro está igual. Então é outro Atlético, só que é o Atlético de Goiás. Domingo aqui, o time do Vozão, do coração do meu povão. Claro que é mais fácil o Ceará ganhar aqui do Atlético Goianiense do que o Fortaleza ganhar lá no Mineirão, daquele que quer ser bicampeão do Brasil. Um conselho que eu dou ao Fortaleza é que o Vojvoda determine que um jogador marque realmente o Hulk, que ele terá uma grande chance, porque 80% do futebol do Atlético é daquele Hulk que é paraibano, não sei por que não está na seleção brasileira. Passem uma boa noite e até amanhã.
E antes do jogo, torcedores de Fortaleza e Ceará entraram em confronto nos bairros Altran Nunes, Antônio Bezerra e Genibaú. Em vídeos enviados à nossa produção, vândalos foram flagrados atirando pedras em um ônibus, deixando o motorista do veículo e passageiros desesperados. Em outro ponto da cidade, a população precisou trancar as portas, porque quem tentava passar corre o risco de levar pedradas. Os moradores ficaram em pânico. É bala! É bala! Vai pra lá, Miguel! A situação se repetiu neste ponto da capital, onde torcedores se reuniram para entrar em confronto. Quem estava no local tentou se proteger como pôde. Meu filho, vai buscar dentro de casa, meu filho. Hoje tem vídeo novo do JC Business no canal do GC Mais no YouTube. Neste programa você vai saber por que alguns profissionais se transformam e outros falham. Quais as características principais daqueles que só avançam na carreira. Conteúdo completo às 8h15, acesse o QR Code no canto da tela. Mas antes, a gente traz um trechinho do bate-papo com Eduardo Gomes de Matos, aqui no JC. Quem aqui fez teste de QI? Antigamente, Bianca, quando a gente ia ser selecionado, né, nas gerações mais antigas, era o QI. E hoje quase ninguém sabe qual é seu QI. Isso não importa mais, qual é o seu nível de inteligência. Ninguém mede mais nível de inteligência. E aí depois nós tivemos o QE, com o coeficiente de inteligência emocional, como eu me relaciono, como eu lido com as minhas emoções, como eu consigo ser mais resiliente de um mundo em mudança, né? E aí hoje, o que vale? O QI é importante? É. Ser inteligente é importante? É. Ter um bom QE, um bom coeficiente emocional é importante? É. Mas hoje o que mais importa é o que a gente chama de QAM, o que é o coeficiente de automotivação. Então as pessoas que terão sucesso nessa nova economia são profissionais automotivados, são profissionais que têm accountability, que são proativos, que não precisa ninguém estar dizendo para ele o que ele precisa fazer para ter sucesso. E o setor de materiais de construção cresceu nos últimos anos, mesmo durante a crise econômica gerada pela pandemia. E o Ceará tem se destacado na área. Por isso, foi escolhido o estado para sediar o maior congresso da construção civil da América Latina. Mesmo com os desafios da pandemia, o setor de materiais de construção finalizou o ano passado com um crescimento de 7,6%. Os comerciantes acreditam que as pessoas passaram a ter um outro olhar para suas casas durante a pandemia e, mesmo com a crise econômica, priorizaram as pequenas reformas. Pela questão da própria pandemia de ficar em casa, de lockdown, né? Aqui no Ceará passamos 70 dias com as lojas fechadas, mas depois houve esse boom das pessoas ficando em casa, ficando em home office, passando muito mais tempo no celular, o que não acontecia antes, e houve uma procura gigantesca que a gente nunca viu antes por material de construção e acabamento e decoração. Aqui no Ceará, o crescimento tem até um ritmo mais acelerado. No ano passado, o aumento nas vendas foi de 35,8%. E segundo a pesquisa do comércio feita pelo IBGE, nos últimos 5 anos, o setor cresceu 147,2% no estado. Essa rede de lojas de materiais de construção inaugurou 3 lojas nos últimos 2 anos e tem planos de continuar expandindo. Nós vamos para a 4ª loja ainda esse ano. Esse é um mercado muito perene e que tende a melhorar de acordo com a economia do país. Com o Ceará como destaque no cenário nacional, quando o assunto é o varejo de material de construção, a Associação Nacional dos Comerciantes do Setor escolheu Fortaleza para sediar o maior congresso da construção civil da América Latina, o ECOMAC. Empresários de todo o país já chegam a Fortaleza para participar do encontro, que acontece de quinta a domingo no Cumbuco. Aqui receberemos diversos componentes do sistema da construção, o comércio, através das revendas, o atacado, as indústrias e também construtoras que fazem parte desse grande negócio da construção civil, que hoje representa quase 12% do PIB brasileiro. A expectativa é de que o encontro possa render bons frutos. Nós vamos fortalecer parcerias,
fazer negócios e também estimular investidores de outros estados da federação para que aportem para investir no Parque Fabril de material de construção e também, dessa forma, esse nosso evento ele incrementa o turismo de negócio do nosso estado. Uma menina de 2 anos foi abandonada em um desmanche ilegal de veículos. O criminoso, pai dessa criança, fugiu e deixou a filha lá. Carlos, conta essa história pra gente. Olha, Bianca, logo em que esse homem avistou a polícia, né, ele fugiu, como você falou. Ele estava nesse desmanche legal no bairro Grande Lisboa, aqui em Fortaleza, quando, através de uma denúncia, olha só como é que foi essa denúncia, um proprietário de uma motocicleta teve seu veículo roubado ali no bairro mesmo, e aí, através do rastreador, procurou a polícia foi bater nesse desmanche ilegal. Ao avistar a polícia, o homem deixou a filha de 2 anos, olha a responsabilidade desse cidadão, lá no desmanche. A polícia pegou a filha e levou para a casa de uma tia que vai aí ficar com a guarda da criança. E, enquanto isso, o pai da criança segue sendo procurado pelos policiais por esse crime, né? A gente sabe o quanto tem acontecido isso na capital cearense, o quanto o roubo de veículos tem acontecido. E, geralmente, o que acontece após o roubo, o veículo é levado para desmanche e aí só Deus sabe o que acontece com as peças. Volto com vocês por enquanto. Obrigada, Carlos. Em instantes, a expulsão de Ronivaldo Maia do PT. E a prisão de Jéssica Andrade, chefe de uma organização criminosa no Ceará e que ostentava com o dinheiro do crime na Bahia. Jornal da Cidade.
Um homem de 46 anos foi preso suspeito de estuprar e engravidar as duas filhas. As meninas ainda eram adolescentes quando deram à luz. Carlos Henrique, esse é um crime que vinha acontecendo há anos e só parou porque uma das vítimas criou coragem para denunciar o próprio pai, é isso? Exato, Alexandre. A denúncia partiu da filha mais velha dele, de 19 anos, através das redes sociais. E com essa denúncia em mãos, a polícia foi investigar e, de fato, prendeu o homem. As investigações apontam que essa filha de 19 engravidou dele quando tinha 16. A criança tem pouco mais de 2 anos. E aí, exames vão ser feitos, né, para detectar realmente a paternidade dessa criança. Essas investigações continuam porque há indícios também de que esse homem havia cometido o mesmo crime contra a filha mais nova, de 15 anos. E também esses exames devem ser feitos para apurar essa autoria, né, desse crime desse homem contra essas duas filhas. O certo é que a polícia segue acompanhando esse caso e a gente por aqui também. Volto com vocês. Obrigado, Carlos. E o delegado regional de Crateús, Vinícius Marques, falou sobre o caso. Na última terça-feira, essa delegacia regional de Crateús recebeu uma denúncia através do Conselho Tutelar de que uma pessoa estava sendo vítima de estupro em um bairro dessa cidade. O fato se deu após a vítima relatar ao Conselho, via rede social, de que o fato estava ocorrendo constantemente. Diante disso, reunimos uma equipe dessa delegacia e deslocamos para o local, onde a vítima confirmou que, de fato, o crime acabara de ocorrer. Diante disso, demos voz de prisão ao suspeito, conduzindo nessa delegacia, local em que foi realizado o flagrante pelo crime de estupro. Vale ressaltar também que a vítima possui um filho e a suspeita é que esse filho seja do próprio suspeito do crime, que é o seu próprio pai. Esse fato está sendo apurado em um inquérito policial e estamos aguardando trabalhos periciais para que possa realmente confirmar esse fato. Uma mulher suspeita de chefiar um grupo criminoso aqui no Ceará foi presa na Bahia. Jéssica Andrade da Silva, de 28 anos, ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. Segundo a polícia, o dinheiro para tudo isso vinha do crime. Ela era companheira de Vicente Antônio de Freitas Filho, conhecido como Vicente Peru, também chefe de uma organização criminosa no Ceará. Vicente está preso desde 2016 em Goiás. A polícia agora procura por outros integrantes dessa quadrilha. E o Partido dos Trabalhadores decidiu pela expulsão do vereador Ronivaldo Maia, acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-amante. O vereador foi preso em novembro de 2021 e está solto desde fevereiro deste ano após ser beneficiado por um habeas corpus. O vereador diz que vai recorrer da decisão do partido. A votação foi de 27 votos pela expulsão do parlamentar e 26 pela suspensão. O recurso deve ser feito no prazo de 10 dias à Executiva Nacional do partido, segundo o advogado do vereador. Estamos a 100 dias das eleições. É importante ficar por dentro de informações que serão bastante úteis no dia da votação, no dia das urnas. Uma boa fonte de informação é o TRE, onde os trabalhos seguem sem parar. Dia 2 de outubro, o eleitor escolherá deputados estadual e federal, governador, senador e presidente da República. A coordenadora de eleições do TRE destacou alguns pontos importantes. O primeiro deles é em relação à acessibilidade. Mais de 70 mil eleitores declararam ter algum tipo de deficiência. Para essas pessoas, a urna eletrônica terá fone de ouvido e tradução na linguagem brasileira de sinais. O eleitor e eleitora com deficiência auditiva, ele vai poder ver qual é o cargo através do intérprete de Libras. Além disso, o estado contará com mais de 10 mil urnas como esta. Um modelo novo, fabricado no ano passado, que vai ser inserido gradativamente nos próximos pleitos. Edna destaca que o único impedimento para a votação é o cancelamento do título de eleitor. Até quem não tem biometria poderá votar. O eleitor que fez parte do ciclo 2019, que é Fortaleza e 54 municípios, não fez a biometria, o título foi cancelado. Ele vai poder votar. Tá? Independente se ele teve o cancelamento por não ter feito a biometria. Ele deixou de votar em 3 eleições. O título cancelou. Esse eleitor está com o título cancelado. Uma das principais preocupações do Tribunal Regional Eleitoral é em relação à desinformação. Esse combate começa muito antes do pleito, por isso que o TRE lançou uma plataforma onde o eleitor pode cadastrar a sua denúncia e ajudar nesse trabalho. Nós temos a página, o Programa de Enfrentamento à Desinformação. Tá? Ela é uma página da Justiça Eleitoral, é uma página própria, que aí ela traz
todos os convênios e acordos da Justiça Eleitoral com as redes sociais, com as instituições Google, YouTube, Facebook. Nós temos também uma página Fato ou Boato. Nessa página Fato ou Boato, ela concentra todas as notícias falsas, tudo que é notícias checadas por essas agências de checagem, são 9 agências de checagem. Ah, já sabe, qualquer dúvida é só ligar para o Disque Eleitor, 148. Você vai ver agora o flagrante do momento em que uma árvore cai sobre um carro estacionado no bairro Maraponga, aqui em Fortaleza. Foi na rua Rubens Monte. A mangueira, que fica em uma praça, desabou e acabou quebrando o para-brisa do veículo e amassando o capô também. Ninguém ficou ferido. Mas imagina aí o risco e o susto de quem estava perto. A prefeitura enviou uma equipe ao local para remover os troncos e também os galhos e avaliar a situação das outras árvores. O prejuízo, esse sim, deve ficar realmente aí com o dono do carro. Se tiver seguro, nem o seguro às vezes cobre, né? Infelizmente. Pois é, infelizmente. Realmente a imagem é impressionante. A gente observa que é uma árvore grande, né? Ainda bem que não tinha ninguém dentro do carro, nem passando pela calçada nesse momento, mas a imagem realmente impressionante. O Jornal da Cidade de hoje fica por aqui. Acompanhe agora o Jornal da Record. 6h30 tem Balanço Geral, será amanhã. Uma boa noite para você. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Tchau.